Nos 2 primeiros episódios, falamos sobre algo que a maioria das pessoas nunca nomeia em voz alta. Falamos sobre os padrões invisíveis que governam as nossas relações. Sobre a mulher que cala para não ser abandonada, sobre a mulher que salva para ser amada, sobre a mulher que aguenta para manter as aparências. E se você chegou até este terceiro episódio, é porque algo ressoou. Porque uma parte de você reconheceu algo naquelas palavras que ainda está processando. Hoje, vamos um passo mais fundo, porque até agora falei sobre o que esses padrões parecem na vida real. Hoje, quero te mostrar de onde eles vêm, não na sua história pessoal, mais fundo do que isso. Quero te mostrar que esses padrões têm mais de 2000 anos, que foram mapeados com uma precisão surpreendente muito antes de existir qualquer livro de autoajuda, muito antes de existir qualquer terapia, pelos gregos antigos. E quero te mostrar por que isso importa, porque entender a origem de um padrão é o primeiro passo real para deixar de ser governada por ele. Quando a maioria das pessoas pensa em mitologia grega, pensam em histórias de deuses e heróis para entreter. Zeus com seus raios, Hércules com seus trabalhos, Afrodite nascendo do mar. Histórias bonitas, mas úteis apenas para uma prova de história. Mais nada do que isso. Eu já pensei o mesmo, até mergulhar fundo no trabalho de Carl Jung. Jung passou décadas estudando os mitos de culturas diferentes em todo o mundo. Não apenas a mitologia grega, mas os mitos dos povos indígenas da América, das tradições africanas, das culturas asiáticas, dos contos de fadas europeus. E descobriu algo extraordinário. As mesmas histórias apareciam em todo lugar. Culturas que nunca tinham tido contato entre si criavam os mesmos arquétipos, os mesmos padrões, os mesmos dilemas humanos. A jovem inocente que precisa ser iniciada, a mãe que devora aquilo que ama, a guerreira que teme a intimidade, a mulher que se perde no olhar do outro. Para Jung, isso não era coincidência. Era evidência de que existe uma camada da psique humana que é partilhada por todos nós, independentemente de onde nascemos, de quando vivemos, de que língua falamos. Ele chamou essa camada de inconsciente coletivo. E os mitos para Jung eram a linguagem desse inconsciente. Não histórias inventadas para entreter, mas mapas. Mapas precisos e detalhados das forças que habitam a psique humana. Pensa assim, se a mesma história aparece em culturas que nunca se encontraram, é porque essa história não está falando de acontecimentos externos. Ela está falando de algo interno, de algo que existe dentro de cada ser humano, independentemente do contexto cultural. Os gregos não inventaram Perséfone, eles a reconheceram. Da mesma forma que você a reconheceu quando eu a descrevi no episódio anterior. Aquela sensação de isso sou eu não foi coincidência. Foi o seu inconsciente reconhecendo um padrão que ele já conhecia, que ele sempre conheceu. E aqui está o que mais me fascina nesse trabalho. Nós vivemos numa época em que temos acesso a mais informações sobre psicologia, autoconhecimento e comportamento humano do que qualquer geração anterior. Existem terapias, aplicativos, podcasts, livros, uma quantidade enorme de ferramentas disponíveis. E ainda assim, as mulheres continuam repetindo os mesmos padrões. Continuam sofrendo nas mesmas dinâmicas. Continuam chegando no atendimento com as mesmas perguntas que as mulheres faziam há 50, 100, 2000 anos. Por quê? Porque o conhecimento intelectual não chega onde o arquétipo vive. Você pode saber tudo sobre dependência emocional e ainda assim repetir. Pode ter lido todos os livros sobre autoestima
e ainda assim colapsar quando o parceiro some. Porque o programa não está na sua cabeça consciente, ele está no seu inconsciente. E o inconsciente não fala a linguagem dos livros, ele fala a língua dos mitos. E quando você começa a conhecer as deusas, não como personagens históricas, mas como forças vivas dentro de você, algo muda. Porque de repente você tem um espelho, um mapa, uma linguagem para nomear o que antes era invisível. E o que tem nome pode ser visto, e o que é visto pode ser transformado. Cada deusa grega é um arquétipo, uma forma de ser mulher, uma forma de amar, de reagir, de sofrer, de se relacionar com o mundo. E aqui está o que me fascina neste trabalho. Quando eu descrevo esses arquétipos às mulheres que acompanho, seja nos atendimentos, seja nos grupos, a reação é sempre a mesma: um silêncio. Seguido de: como você me descreveu tão bem, Diana. Eu não as descrevi. Eu descrevi um padrão que tem 2000 anos e que continua sendo tão real hoje quanto era na Grécia Antiga. Porque a psique humana não mudou. As circunstâncias mudaram, os padrões não. Agora, o que é crucial entender é isto: nenhuma mulher é apenas uma deusa. Dentro de cada uma de nós existe um painel completo de forças arquetípicas. Às vezes, Perséfone está no comando, e então nos calamos quando deveríamos falar. Às vezes, é Deméter, e então salvamos quando deveríamos receber. Às vezes, é Atena, e então construímos uma armadura tão perfeita que ninguém consegue entrar. E o mais importante, e o que distingue esse trabalho de qualquer teste de personalidade comum, é que não existe uma deusa boa e uma deusa má. Não existe um arquétipo correto e um errado. Cada deusa tem sua luz e a sua sombra. Cada uma tem seus dons extraordinários e cada uma tem padrões que, quando operam no escuro, cobram um preço enorme. Perséfone na luz é profunda, intuitiva, capaz de sentir o que o outro sente antes que ele mesmo saiba. É a mulher que transita entre o visível e o invisível, com uma naturalidade que poucos têm, que tem uma ligação natural com o inconsciente, com os mistérios da alma, com tudo aquilo que a razão não consegue explicar. Perséfone na sombra é a mulher que cala, que espera e que aceita migalhas. Deméter na luz é o lar, a mulher que cria pertencimento onde quer que chegue, que nutre sem julgamento, que sustenta o outro nos momentos de crise com uma paciência que impressiona. Deméter na sombra é a salvadora exausta que dá até o próprio solo secar e que só percebe o esgotamento quando já não tem mais nada para dar. Atena na luz é a arquiteta da realidade, uma mente estratégica que vê padrões onde os outros veem caos, que constrói com disciplina e precisão, que defende o que acredita com argumentos sólidos e coragem genuína. Atena na sombra é a executiva de ferro que governa o império sozinha e chora de solidão no silêncio do seu quarto. O problema não é ter essas forças dentro de nós. O problema é quando uma delas opera sozinha no escuro, sem a nossa consciência, e começa a escrever o nosso roteiro de vida sem a nossa permissão. No meu trabalho, organizo as deusas em 3 grupos e quero apresentar cada um deles, não em detalhe, mas o suficiente para que você comece a reconhecer onde está. O primeiro grupo são as deusas vulneráveis. São as deusas que você já conhece dos episódios anteriores, as que entregaram o poder pessoal para o outro, a que cala para não ser abandonada, a que salva para ser amada, a que aguenta para manter as aparências. Essas deusas não são fracas, elas são profundas, leais e generosas. Têm dons extraordinários, mas em algum momento da sua história aprenderam que o amor precisava ser conquistado e que o preço dessa conquista era abrir mão de si mesmas.
O segundo grupo são as deusas virgens. Atenção, aqui, virgem não tem a ver com o sentido de conotação sexual. No contexto da mitologia grega, virgem significa pertencente a si mesma. São as deusas que não se submetem a nenhum deus, as que escolheram a autonomia acima de tudo. E à primeira vista, parece o oposto das vulneráveis. Parecem mais saudáveis, mais fortes e mais livres. Mas quando essas deusas operam no escuro, a armadura que construíram para se proteger começa a aprisionar. A mulher que nunca pede ajuda porque pedir ajuda parece fraqueza. A mulher que é tão autossuficiente que os parceiros maduros sentem que não há espaço para eles. A mulher que usa a espiritualidade, o trabalho ou a independência para não precisar de ninguém. E que à noite sente uma solidão que não consegue nomear. São fortalezas construídas para sobreviver e que hoje estão custando a intimidade que essas mulheres, no fundo, também querem. O terceiro grupo são as deusas alquímicas. Estas são as deusas da integração, as que aprenderam a habitar tanto a luz quanto a sombra, sem negar nenhuma das duas, as que transformam. Afrodite integrada não é a mulher que depende do olhar do outro para saber que brilha. É a mulher que é a sua própria fonte de luz. E Hécate, a deusa dos limiares, a mais antiga de todas, é a síntese de tudo. A mulher que já desceu ao próprio escuro, ao próprio inferno, que olhou de frente para tudo que evitava e que emergiu do outro lado, não como uma versão nova, mas como a versão mais completa de si mesma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto eu descrevia esses 3 grupos, qual deles te descreveu melhor? Não precisa responder agora, mas guarda essa pergunta, porque no meu e-book, Como uma Deusa, eu criei um teste diagnóstico, o teste das 7 deusas, que vai identificar com precisão qual é a sua deusa predominante e qual é a sua deusa secundária. A maioria das mulheres acha que já sabe a resposta antes de fazer o teste. E a maioria se surpreende. No próximo episódio, vou fazer algo diferente. Até agora, falamos sobre o que os padrões são, como eles se parecem na vida real e de onde vêm. Nos próximos episódios, vamos falar sobre algo que me fascina ainda mais e que é, na minha experiência, o que realmente separa as mulheres que mudam das que continuam repetindo. Porque existe uma pergunta que ninguém faz e que é a mais importante de todas. Não é o que é o meu padrão, não é o de onde eles vêm. É uma pergunta muito mais direta e muito mais incômoda. Por que eu continuo repetindo, mesmo depois de saber tudo isso? É isso que vamos responder juntas no próximo episódio. Se esse episódio ressoou em você, se ficou curiosa sobre qual é a sua deusa predominante, o teste das 7 deusas está no meu e-book, Como uma Deusa, para além dos padrões, a sua verdade. O link está aqui abaixo na descrição. A sua história começa exatamente onde a repetição termina. Até o próximo episódio.